O assunto do É Seu Direito de hoje é a doação de medula óssea. Nosso convidado é o hematologista Eurípides Ferreira. Doutor, como a pessoa faz, então, para se cadastrar nesse Redome? Qualquer pessoa pode fazer o cadastro? Qualquer pessoa entre 18 e 65 anos de idade pode, como uma doação de sangue, pode se cadastrar. Ele pode se dirigir aqui em Curitiba, especificamente, ao Hospital de Clínicas, onde ele se fará o registro, e essa doação consiste somente em coletar em torno de 10 ml de sangue da veia, e aí foram feitos estudos que identificam os antígenos de transplante e esses antígenos são enviados para o cadastro nacional, que é o Redome. E daí, havendo compatibilidade, aí, chama-se a pessoa. quando você tem compatibilidade, é chamado, então ele vem, é chamado para fazer os exames, que são os testes confirmatórios, ver se realmente eles são idênticos, né? Isso é exigido. É exigido também um sigilo absoluto. Quem está recebendo não sabe de quem é o doador, e quem está doando não sabe quem é o receptor. Isso para evitar problemas de situação assim, talvez vamos chamar assim de chantagem emocional ou econômica de um lado ou do outro. Então, aí quando ele é coletado, ele não sabe. E como que é o procedimento? Quando se identificou que essa pessoa vai ser doadora, o que acontece daí? Essa pessoa tem que ficar internada? Quanto tempo? Como é que é o procedimento? Normalmente, não há necessidade de internação. O que essa paciente, o doador, os riscos são mínimos. Ele recebe uma aplicação de uma medicação que é chamada fator de crescimento, e esse fator de crescimento estimula a medula óssea dele a produzir em grande escala nos números os glóbulos brancos, plaquetas e tudo, principalmente os glóbulos brancos. E junto com esse crescimento, as células mães que normalmente residem na medula óssea migram para o sangue periférico, para outros órgãos. E é nesse momento que, através de um catéter central, que você faz com que esse sangue passe em uma máquina especial. Essa máquina seleciona somente os glóbulos brancos, devolve ao doador tanto os glóbulos vermelhos como as plaquetas, e depois de uma contagem por estudos de marcadores genéticos, nós determinamos quantas células mães nós coletamos. Nós precisamos de ter, no mínimo, 2 vezes, às vezes 10 a sexta, por quilo de peso do receptor. E é um procedimento para o doador, indolor? Ele só tem um inconveniente de fazer colocação do catéter. Né? Ou, se ele tiver veias muito boas, até o catéter é dispensado. Não precisa. E não tem risco nenhum, como o senhor já falou? O risco é muito mínimo, mínimo o risco. E essa medula, ela depois volta ao normal, a produção? Não, a vantagem da medula óssea, como eu disse no início, as células mães, ela substituem a si própria. Quando ela dá origem a uma outra célula que já está comprometida com qualquer uma das linhas que ela produz, a outra repõe. Se não fosse isso, nós não estaríamos vivos. Né? Você produz uma média, por exemplo, de 1 trilhão de glóbulos vermelhos por dia, que vivem 120 dias normalmente e morrem, a menos que tenha algum sangramento, alguma coisa, ou tenha alguma outra doença que destrua eles mais rapidamente. Você destrui em torno de uns 200, 300 milhões de glóbulos brancos por dia. E a pessoa, depois que faz essa doação, já pode voltar a trabalhar normalmente? Claro. Ela tem que ficar em repouso? Na verdade, é um procedimento completamente simples. Que pode ser 1, 2 dias e ele coleta o céu. E a pessoa que está esperando, quanto tempo ela pode ficar esperando? Tem uma média, uma estimativa? Olha, isso pode ser que ela nunca encontre depende da doença básica, né? Qual a doença para a qual ela foi transplantada, né? Vai ser transplantada. Não, mas eu digo esperando por um doador.
Isso é uma situação que nós temos, infelizmente, né? Nós temos situações em que não se encontra o doador e o doente apresenta as complicações, como infecção, hemorragia, e acaba falecendo sem ter a chance do transplante. Aliás, nós temos um déficit de leitos para transplantes no país. E mesmo aqueles que têm um irmão idêntico, muitas vezes morrem na fila por falta de lugar para fazer o transplante. Então, há necessidade de incrementar o número, e isso só é possível, factível, quando você treina pessoas, habilita médicos, enfermeiras e toda uma equipe multiprofissional para fazer o procedimento de transplante de medula óssea. E isso tem que ser feito pelo Ministério da Saúde mesmo? Isso tem que ter o patrocínio, né? Existe uma luta muito grande porque os planos de saúde deveriam, no meu entender, também assumir a responsabilidade dos custos dos transplantes de medula óssea. Já o fazem para o transplante autólogo, mas o transplante alogeneico dentro da família ou fora da família, esses são procedimentos extremamente caros, porque o transplante de medula óssea não é uma coisa... O ato do transplante é uma simples transfusão, mas as complicações inerentes ao transplante são múltiplas e levam muitas vezes a um custo extremamente elevado do procedimento. E mesmo o receptor encontrando um doador compatível, deu tudo certo, fizeram um transplante, mesmo assim pode haver rejeição? Excepcionalmente pode haver rejeição nos casos de leucemias e coisas. Nos casos de anemia plástica, por exemplo, pode haver rejeição. E pode ainda, depois do transplante, mesmo tendo um caso de leucemia, a leucemia retornar. Não tem o efeito desejado. Porque a necessidade ocorre quando o transplante entre irmãos ou de outros doadores, de outro doador, uma situação que se chama reação do enxerto contra o hospedeiro, que é diferente. Eu recebo um rim, eu rejeito o rim. Ou eu rejeito um coração, ou eu rejeito um fígado. No transplante de medula óssea, as células do doador é que rejeitam o paciente. E existem graus. E, por exemplo, o grau 4 significa fatal. O indivíduo morre por essa complicação. Ela é bem-vinda até certo grau, porque junto com ela vem uma reação de enxerto contra a leucemia, o que é que realmente que cura os pacientes com leucemia. Doutor, e é importante as pessoas que já estão no cadastro manterem esse cadastro atualizado? Sem dúvida. Essa é uma situação que o indivíduo tem que pensar muito bem. Se ele quer ser um doador, ele tem que ter responsabilidade, a cidadania, assumir a cidadania como doador. Infelizmente, em conversa que eu tive com o professor Van Hout, da Holanda, uma grande 10% dos doadores abandonam. Isso é um custo enorme e é um desencanto muitas vezes, porque você pensa que achou um doador e ele desistiu. E daí não consegue localizar. E ele, né? só se candidatou porque foi mobilizado por um parente, um amigo, entende? Mas o senhor está dizendo a pessoa daí é procurada e a pessoa não quer mais? Não quer mais. É um direito que ela tem também. Eu acho que, então, deve ter a consciência de assim, eu vou ser doador, então eu vou ser doador. Sim, para não criar uma falsa expectativa. Porque você às vezes encontra o doador, daí é desativado. Mas tem gente também que se muda de telefone, de endereço e não, esse é não outro, são por isso eu encontrados. estou dizendo, uma das maneiras corretas é você sempre, mudei o telefone, mudei meu endereço, mudei de cidade, mudei de país, né? Isso deve ser a obrigação. As pessoas, então, que quiserem ter mais informação, vamos dar os sites www.inca.gov.br e doemedula.com/redome. Então, as pessoas podem ter mais informações e quem quiser aqui em Curitiba ser doador é só procurar o Hospital de Clínicas, o senhor falou? Exato.
Doutor, muito obrigada pela sua participação. De nada. Aqui no É Seu Direito. E por hoje é só. Amanhã a gente volta com mais É Seu Direito. Até lá, escreva pra gente. O endereço é esseodireito@alep.pr.gov.br. A gente espera as suas sugestões para a gente fazer um programa melhor. Tchau.